E já estou aqui, né, com o doutor, já está. Doutor, prazer em recebê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Cidadã TV. E já com um tema, né, vamos falar hoje sobre o câncer do intestino, que o senhor já me respondeu a primeira pergunta, se é frequente, né, se ele tem uma frequência grande. É um câncer bem frequente, é o terceiro câncer que mais assola, né, as pessoas. São em torno de 32 mil casos novos ano, 15 mil nos homens e uns 17 mil nas mulheres, com a mortalidade em torno de 14 mil casos. Nossa. Então é um câncer bem importante, é um câncer que assola bastante a nossa população. Então é um câncer que a gente tem que estar atento, os médicos, o pessoal da saúde tem que estar atento para prevenir, porque é um câncer altamente prevenível e altamente curável. Legal. E nós temos algumas perguntas que a nossa equipe fez na rua. Vamos soltar as perguntas para o doutor? Eu queria saber quais são as pessoas que têm mais riscos de desenvolver o câncer. Então, os fatores de risco, né, como já tinham perguntado até na mensagem ali para você. Então, os pacientes de fatores de risco são pacientes acima de 50 anos de idade, pacientes que têm uma alimentação, uma dieta com pouca verdura, cereal, frutas, cálcio, pacientes que têm doenças no intestino, então aquelas doenças inflamatórias, que é a doença de Crohn, retocolite, doenças que a gente chama polipose múltipla familiar, então história hereditária de câncer de intestino, história familiar. Também tem uma doença hereditária, uma doença hereditária. Então esses pacientes são os pacientes que têm maior risco, pacientes que consomem muita carne, muita gordura saturada. Então esses pacientes são os pacientes que têm um fator de risco maior para desenvolver esse tipo de doença. Temos mais perguntas. Gostaria de saber com que idade a pessoa pode ter câncer de intestino. A idade a idade é mais comum acima dos 50 anos de idade, mas pode ter paciente que pode ter doença mais novo. Geralmente esses pacientes que têm história familiar ou que têm alguma dessas doenças que eu falei, Crohn, retocolite, ou polipose múltipla familiar, então esse paciente mais precocemente tem que estar cuidando já para não desenvolver essa doença. Entendemos. Vamos para outra pergunta? Qual a alimentação ideal para não ter o câncer de intestino? Excelente pergunta. Então, a alimentação ideal mesmo é uma dieta. Então, rica em frutas, verduras, cereais, cálcio, né? Então laticínios, que se previne, e uma diminuição da ingesta de carne vermelha, principalmente por causa da gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que é uma gordura que dá um risco, tem um risco maior para desenvolver o câncer de intestino. Outra pergunta? Eu gostaria de saber o que é uma dieta rica em gorduras e pobre em fibras. Não entendi. Essa eu não entendi. Uma dieta rica em gordura e pobre em fibras. Exato, pode ocorrer. Com certeza, que a gente acabou de falar, né? Então, uma dieta rica em gordura, saturada, né? Traz um risco maior do câncer do intestino, e pobre em fibras, com certeza. Porque as fibras funcionam como se fosse como elas não são absorvidas, elas funcionam como uma vassourinha. Então, ela vai passando no intestino, ela vai limpando o intestino, né? A gordura, alguma coisa que fica no intestino. Por isso que é importante. Desculpa, eu vou fazer uma pergunta bem ignorante, né? Então, a pessoa que tem, de repente, que nem eu não consigo ter uma alimentação regular, até pelos horários que a gente tem, acaba não comendo de forma correta, vamos dizer assim. À noite, uma fibra ajudaria bastante nisso, até porque o corpo vai ficar bastante tempo em repouso? Ajuda porque você está se alimentando com fibra. Então, a tua ingesta de fibra é melhor comer um pouco do que não comer nada, porque justamente essa fibra vai ajudar nesse sentido, de diminuir a absorção da gordura saturada e de fazer essa limpeza no intestino também. Tá interessante. Então, às vezes não tem como, né, durante o dia fazer aquela alimentação regular, à noite. Nossa vida corrida aí no dia a dia não tem jeito, mas se você comer um pouco, com certeza, sempre quando você puder comer uma fruta, uma verdura, uma fibra, isso é importante mesmo, com certeza. Tem mais perguntas? Eu tenho uma vida totalmente sedentária, sou lojista e eu fico muito tempo sentada. Devido a isso, eu corro o risco de ter câncer no intestino. Na verdade, ela tem o risco de ter vários cânceres, porque o exercício físico também reduz o risco de câncer. Isso em todos os cânceres, né, doutor? Todos os cânceres. Todos os cânceres. É bom a gente salientar que o exercício físico é praticamente todos os cânceres. Exercício físico e dieta reduzem 40% o risco de todos os tipos de câncer. Nossa, então, isso é muito importante. Bem relevante e expressivo. Bem relevante e expressivo, exatamente. Isso é muito importante ter. Se a gente não tem esse hábito, começar a ter esse hábito, porque isso vai ajudar bastante. Que nem a questão dela, que ela perguntou, a questão do sedentarismo, né? E ainda mais ficando o dia trabalhando sentado. Então, provavelmente,
que ela pergunta, o risco do câncer de intestino aumenta? Aumenta, né? Aumenta o câncer de intestino e os outros tipos de câncer, porque você não tem aquela atividade física. Estou conversando com o Dr. Marcos Rivabem sobre câncer do intestino. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos. Guarda aí. Eu vou voltar aqui conversar com o Dr. Marcos Rivabem a respeito do câncer de intestino. Nós temos algumas perguntas. Pode soltar mais uma pergunta aí para o doutor responder para nós. Como se prevenir do câncer do intestino? Se prevenir. Bom, Então. essa é uma preocupação, né? Com certeza. Então, a prevenção cai naquilo que a gente falou. Então, uma dieta rica em verduras, frutas, fibras, laticínios, né? Então, isso é importante para a prevenção do câncer do intestino. Evitar o cigarro, o fumo, né? Então, essas coisas são uma alimentação mais saudável, exercício físico. Isso vai Eu tenho um amigo bastante. meu que ele é fumante, gosta de comer carne. Eu acho que ele está com um problema de saúde. Vai ter, né? Pelo menos, quando chegar a uma certa Com idade. certeza. Nós temos mais perguntas? O câncer de intestino, ele atinge mais as mulheres ou os homens? Boa pergunta. Ele é Como eu seletivo ou não? Não tem falei, preconceito? ele atinge mais as mulheres. É o Mais terceiro as câncer mulheres. que mais acomete as mulheres, então são em torno de 17 mil casos novos ano, Mas por contra que, 15. doutor, mais as mulheres? Olha, não tem alguma específica? não tem muita explicação, é mais mesmo. Ou será que as mulheres procuram mais o médico? Quando? Geralmente isso é uma Pode coisa ser interessante. As mulheres procuram mais o vezes médico. A mulher cuida mais da sua saúde do que os homens, Sim, com certeza. então, de né? repente, apareça mais justamente Pode, por um isso. pouco, né? talvez até isso, mas acaba. Porque daí, quando o homem vai ao médico, normalmente, e é um mal, né? Até a gente sempre orienta que deve-se fazer todos os exames preventivamente, Com certeza, né? com certeza. Porque isso pode, quando acontece de descobrir, às vezes já está lastrado, não só no intestino, está por várias partes do corpo, né? Que essa questão, justamente, agora vamos para uma pergunta. Essa forma, muita gente ouve falar, o câncer se alastrou pelo corpo inteiro. Como que é essa questão? Começou no intestino, se alastrou, é pela corrente sanguínea ou é pelo contato das... Ótima pergunta, porque o câncer, a gente tem que, para a gente ter uma conduta no câncer, ele precisa estadiar, o que chama estadiamento, saber que fase que a doença está. Então, nessa fase que você falou, que é das metástases, se chama metástase, a doença já saiu do local de origem, né? Então, quando a doença sai do local de origem, por via sanguínea ou via linfática, se torna mais difícil a cura. Então, quanto mais avançada a doença, mais difícil é a cura. Por isso que acaba morrendo muitos pacientes, porque o diagnóstico é muito tardio. E aquilo que você falou da mulher, a mulher procura mais o médico, então ela consegue diagnosticar muito mais precoce, às vezes, a doença, do que o homem que tem medo de ir no médico, e você consegue uma cura mais rápida. Então, o segredo do câncer é diagnóstico precoce, prevenção precoce igual a cura. Perfeito. Temos mais perguntas ainda, pode soltar. Tratamento para o câncer? O tratamento para o câncer. Então, o tratamento para o câncer do intestino, primeiramente, o melhor tratamento é a cirurgia. A cirurgia é o melhor tratamento. Seguido da cirurgia, nós temos também que podemos usar a quimioterapia e a radioterapia. Mas, assim, se a gente puder, sempre é cirúrgico. Sempre cirúrgico. Doutor, ouço falar que tem uma cirurgia que faz uma redução no intestino. Essa cirurgia, ela pode... amanhã depois causar um câncer no intestino dessa pessoa que fez essa cirurgia? Não tem nada assim, não tem ligação. Não tem ligação, não. Essa da diminuição do intestino, não. É mais o problema de absorção de nutrientes, que daí isso pode dar um problema de imunidade, pode talvez aumentar um pouquinho o risco de câncer, mas assim... Temos mais uma pergunta. Doutor, o que é câncer de intestino? Então, o que é câncer do intestino? Isso o câncer do intestino é uma doença, um tumor dentro do intestino. Doutor, e como a pessoa saber que está com câncer? Ou seja, descobrir o câncer que está para diagnosticar, né? Quais os sintomas, né? Sintomas do câncer. Então, os sintomas, Anderson, a gente tem que ficar prestando atenção. Primeiro, o hábito intestinal. Então, a gente tem um hábito intestinal, toda manhã eu vou lá e evacuo. Se você começa a ter essa mudança intestinal, fica com o intestino preso, 1, 2 dias, alternado com períodos de diarreia, sangue nas fezes, né? Sangue pelo reto, aquela sensação que vai no banheiro, evacua, mas parece que não evacuou. Então, esses são alguns sintomas. Anemia, cansaço, dores abdominais. Então, anemia em paciente acima de 50 anos de idade, que você não sabe a origem, você obrigatoriamente tem que investigar o trato gastrointestinal, tanto o estômago como o intestino. Doutor, muito obrigado, muito esclarecedor.
Parabéns, Obrigado muito você. obrigado por ter participado e esclarecendo aí a todo o Paraná dúvidas com referente ao câncer de intestino. Mais uma vez, agradeço a sua participação aqui no programa. O programa de hoje chega ao fim, mas amanhã, 11 horas da manhã, estaremos aqui de novo. Obrigado. Obrigado, doutor. Até amanhã, aqui às 11 horas da manhã, na Rede Mercosul. Sua Record News do Paraná. Tchau, tchau. Quem diria que a bela e a fera formariam no final um belo casal?